Você sabe por que o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo? Não? Então fique tranquilo que a melhor consultoria do Brasil te explica. Meu nome é Guilherme Abreu, eu sou consultor tributário aqui na Leis Web e hoje vamos conversar um pouco sobre o IBS. De competência dos estados e municípios, o Imposto sobre Bens e Serviços irá substituir o ICMS e o ISS. Vem com a Leis Web entender um pouquinho mais sobre esse imposto, sobre disposições gerais e aplicabilidade. De acordo com o artigo 156-A da Constituição Federal, cabe à lei complementar instituir impostos sobre bens e serviços voltados para a competência da União e Estados. Esses dois entes federativos são subnacionais e terão o IBS, que terá uma aplicabilidade compartilhada entre esses dois entes. O IBS seguirá o princípio da neutralidade e vamos agora listar todas as características desse tributo. O IBS incidirá nas operações com bens materiais ou imateriais, inclusive bens e direitos. Ele também incidirá nas operações de importação, por pessoa física ou jurídica, independentemente se for um contribuinte habitual desse imposto e também independente da destinação, se for para uso e consumo ou para revenda. Haverá incidência do IBS normalmente. O IBS não incidirá nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão, de recepção de sons e imagens gratuitas e de livre distribuição. Cabe destacar também que o IBS não incidirá nas operações de exportação. Nesse caso, o aproveitamento dos créditos relativos às operações nos quais o adquirente adquira bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviços, cabendo a lei complementar disciplinar, também está livre da incidência desse imposto. O IBS terá uma lei uniforme em todo o território nacional, cabendo a cada ente federativo fixar a sua própria alíquota. Porém, essa alíquota será a mesma para bens materiais ou imateriais, direitos e serviços. É claro que alguns dispositivos vão ser ressalvados à lei complementar. Alguns produtos poderão ter benefícios fiscais ou alíquotas diferentes. Cabe destacar que o IBS é regulamentado pela Lei do Destino, ou seja, numa operação interestadual de São Paulo para o Mato Grosso, a alíquota do IBS a ser utilizada será a alíquota do destino e um imposto será integralmente destinado ao destino da mercadoria, destacando que caberá à lei complementar distinguir e especificar essas disposições. Porém, o que temos até agora, com relação ao princípio do destino, são algumas prerrogativas que devem ser aplicadas. Nesse caso, para definir o destino da operação, poderá ser utilizado os seguintes critérios: o local da entrega do bem, da disponibilização, da localização do bem ou da prestação, da disponibilização do serviço, do domicílio ou mesmo da localização do adquirente ou do destinatário do bem. Admitida diferenciações em relação à característica do produto, bem ou serviço. O IBS é um imposto não cumulativo, compensando-se em todas as operações do adquirente de bem material ou imaterial, serviço ou direito, exceto as aquisições para uso e consumo pessoal. Nesse caso, haverá uma regulamentação específica por lei complementar. O imposto ele não será objetivo de benefícios fiscais específicos ou mesmo regime diferenciados. Mas fique tranquilo que teremos um vídeo exclusivo sobre benefícios fiscais que podem ser aplicados com impostos da reforma e alguns materiais, produtos, bens que terão regime diferenciado e alíquotas reduzidas. Com base na Constituição, o IBS não irá integrar a sua própria base de cálculo, nem mesmo as dos impostos como PIS, COFINS e o próprio CBS. Destaco novamente que o IBS será um imposto calculado de forma uniforme e a sua alíquota será a mesma na aplicação de tributação de bens materiais ou imateriais, serviços ou direitos. Atualmente, o artigo 465, parágrafo 11 do PLP 68 traz uma alíquota fixada em 26,5%. Porém, ainda não é uma alíquota definitiva, uma vez que será avaliado após o período de transição qual será a alíquota específica do IBS. Destacamos que a alíquota do IBS será fixada pelo Senado Federal, nos termos de lei complementar. E essa alíquota será utilizada caso o próprio ente federativo não estabeleça sua própria alíquota interna. Dessa forma, com relação à fixação do IBS, segue mais ou menos as estipulações das alíquotas interestaduais voltada para o ICMS, seguindo um pouco a linha de raciocínio. A única diferença é que o Senado trará uma alíquota de referência, que será utilizada caso o ente federativo do destino daquela operação
tributação não regulamente a sua própria. Agora vamos conhecer um pouco de como será a aplicabilidade do IBS, como será esse período de transição, qual será a alíquota fixada, onde teremos dois regimes de forma paralela. Destacamos que no período de 2027 a 2028 teremos uma tributação de 1% de IBS. Nesse caso, a gente terá uma tributação de 0,05 relativa aos impostos estaduais e 0,05 referente aos impostos municipais. E a partir daí, teremos uma escala que será crescente, onde dessa forma cada vez mais o IBS terá uma alíquota maior e com uma diminuição do ICMS e do ISS, que veremos como vai funcionar. Portanto, destaco que de fato a tributação do IBS só começará a partir de 2027, contando que nenhuma lei complementar altere essas disposições. No âmbito das mudanças processadas até aqui, de acordo com o artigo 129 do ADCT, destaco que o ICMS e o ISS só serão definitivamente extintos a partir de 2033. Nessa intemporalidade para essa transição, de acordo com o artigo 128 do ADCT, as alíquotas do ICMS e do ISS terão uma redução proporcional a partir de 2029. Vejamos como funcionará essas disposições. De 2029 a 2032, teremos em 2029 uma redução de 9 décimos dessas alíquotas, em 2030 de 8 décimos, em 2031 de 7 décimos e em 2032 de 6 décimos. A partir de 2033, enfim, será definitivamente extinto o ICMS e o ISS. Dessa forma, os tributos que a gente conhece até hoje, referente aos impostos estaduais e municipais, serão definitivamente substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas agora fica o questionamento: e o contribuinte do Simples Nacional, que tem um regime diferenciado? Como ficar o caso dele diante de todo esse cenário que eu expus até aqui? Agora que falamos um pouco sobre o IBS, como será a sua aplicabilidade prática, como será o período de transição, vamos entender um pouquinho seu questionamento com relação ao Simples Nacional. Como será a aplicabilidade para os optantes desse regime? Mas antes, se você me acompanhou até aqui, eu entendo que você quer saber muito mais sobre a reforma. Então não deixe de clicar no link abaixo e conhecer um pouco mais sobre a nossa plataforma. Inclusive, temos uma oferta especial para você. Clique abaixo e acesse a Legisweb. Com relação aos optantes pelo regime favorecido de tributação, o Simples Nacional, onde tributa com base lá nas alíquotas específicas do PG-10, destacamos que tal artigo garantiu ao contribuinte do Simples Nacional continuar tributando pelo regime simplificado, ou seja, por aquelas alíquotas favorecidas dentro do Simples Nacional. Porém, é importante destacar algumas prerrogativas por quem continuar recolhendo por esse sistema. Todavia, enquanto perdurar a opção, cabe destacar o seguinte: não será permitida a tomada de crédito do IBS pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional. Porém, destacamos que será permitida o aproveitamento de crédito de IBS pelo contribuinte não optante por tributação dentro do Simples Nacional. Dessa forma, com relação a bens materiais, imateriais, inclusive direitos, serviços do optante por recolhimento fora do PG-10, poderá ser repassado como crédito referente ao montante cobrado equivalente àquele regime único. Mas não se preocupe que teremos um vídeo exclusivo sobre o Simples Nacional, onde traremos tratativas referentes ao recolhimento por fora do Simples Nacional ou por dentro do Simples Nacional, com e sem opção de crédito. Gostou do conteúdo? Não deixe de acessar o site da Legisweb, onde você encontrará mais informações a respeito das mudanças de tributação, estará sempre atualizado frente às disposições legais e ainda você conta com uma consultoria especializada para te ajudar. Também não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para receber sempre vídeo novo. Até mais!